Capítulo 10. O poder de uma palavrinha de 3 letras. Os médicos sepultam os erros que cometem. Os pregadores convivem com os seus, diz um velho ditado. Posso dizer que ao longo dos anos tenho convivido com algumas de minhas gafes, que ficaram para sempre gravadas na minha mente. Certa vez, por exemplo, eu estava falando a um grupo de senhoras e fiz a seguinte afirmação, abre aspas, sexo e oração são coisas parecidas. Muita gente fala a respeito delas, mas pouquíssimas pessoas as praticam. Fecha aspas. Ao dizer aquilo, senti-me como os hebreus que foram lançados na fornalha ardente, tamanha tensão que minhas palavras criaram. Dei graças a Deus porque ele estava ali comigo, como esteve com aqueles israelitas. Embora eu continue achando que a minha afirmação expresse um ponto de vista válido acerca da oração, essa experiência me ensinou a adequar o meu vocabulário aos ouvintes. Pouco tempo atrás, ouvi um homem falar em abuso oracional, e mais uma vez pensei na analogia da oração com o sexo. Em geral, o abuso sexual é causado pela lascívia, e o mesmo se aplica ao abuso oracional. Abre aspas. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Fecha aspas. Tiago instruiu. A oração, tal qual o dinheiro e o sexo, deve ser um instrumento do amor e da doação, e não da cobiça e do desejo de obter. A vida dura que Daniel levou foi marcada pela oração. Ele sabia como e pelo que orar, um sinal de sabedoria. Ao passar tempo meditando e orando, ele aprendia os segredos de Deus. Abre aspas. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Fecha aspas. Nenhum homem começa a amar uma mulher só de vê-la no meio da multidão. O amor surge quando ele passa tempo a sós com ela. Daniel amava a Deus. Seu maior prazer era ter comunhão com o Pai. Respeitar a hora de se encontrar com Deus em intimidade era prioridade na sua forma de administrar o tempo. Abre aspas, o temor do Senhor prolonga a vida. Fecha aspas. Tanto nos anos em que foi um aprendiz, quanto posteriormente quando se tornou líder no governo, funções que tinham cada qual as suas exigências específicas, Daniel teve de usar o seu tempo com equilíbrio. Quando priorizamos a oração em nossa vida, o resto acontece de forma muito mais fácil. Saber o momento de estudar, orar, trabalhar, comparecer a reuniões, descansar e desfrutar de algum lazer é algo que se aprende. O segredo para o sucesso na vida está em ter um propósito, elaborar um planejamento, preparar-se e produzir. A incapacidade de planejar não apenas gera estresse em nós, mas também intensifica o estresse dos outros. Já vi homens destruírem seu casamento, seus negócios e seu ministério em função do estresse trazido pela procrastinação e a indecisão. A ansiedade e a tensão resultante de hábitos de trabalhos irregulares, arbitrários ou anormais, bem como das preocupações familiares, tornam a vida árdua demais. Quase sempre é indício de um alto nível de egoísmo. Quando não damos prioridade máxima à oração, temos a impressão de que as questões da vida se tornam mais cansativas e passam a demandar muito mais tempo. A meditação é a fonte da criatividade. A reflexão silenciosa à luz da palavra de Deus revitaliza o nosso fluxo de ideias criativas. Leva-nos a enxergar as questões por perspectivas novas, traz-nos percepção e reduz problemas monstruosos a questões minúsculas, passíveis de serem controladas. O tempo é mais rico em qualidade do que em quantidade. Quem julga possuir muito tempo não consegue valorizar a qualidade do tempo que possui, e assim desperdiça-o ou tenta matá-lo.
Isso é fazer mau uso do tempo. Para traçarmos uma vida com propósito, precisamos de um padrão de oração. O Novo Testamento registra 5 orações básicas. A oração do pecador. Na parábola que Cristo narrou sobre o fariseu e o publicano, cujas orações mostraram o caráter que tinham, foi o publicano e não o fariseu que saiu justificado. O religioso fariseu era eloquente, experiente e refinado, mas suas orações jamais passaram dos ouvidos daqueles que lhes assistiam orar. O publicano, por sua vez, era um homem humilde, que demonstrava arrependimento e fé, e as suas orações alcançaram os mais altos céus. Abre aspas. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Fecha aspas. Suplicou ele, e o perdão lhe foi concedido. A oração do fariseu, centrada na sua pessoa e em sua retidão, é um exemplo de abuso oracional de alto nível. Já a oração do publicano centrava-se em Deus e em sua graça. É um exemplo genuíno da oração de um pecador, marcada pela tristeza segundo Deus, que gera arrependimento e conduz à fé. A oração do discípulo. Esta oração, comumente chamada de O Pai Nosso, foi deixada por Jesus como um modelo, quando os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. É, portanto, a oração dos discípulos. Trata-se de um padrão de prece que abrange a totalidade da vida humana e da vontade de Deus na terra. A oração do Senhor. A súplica que Jesus fez no Getsêmani foi uma oração tão intensa que ele chegou a transpirar gotas de sangue. Trata-se de uma oração de submissão a Deus, uma consagração total da própria vida à vontade do Pai. Abre aspas. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Fecha aspas. Naquele momento, o Filho de Deus que nunca pecara enfrentava o momento mais deplorável de sua vida, aquele em que se fez pecado por nós. Ele morreu a nossa morte, foi separado do Pai. Sua consagração e fé foram profundamente provadas. A maior demonstração da fé de Cristo não estava nos milagres que ele operou, mas em confiar que o Pai o ressuscitaria dos mortos, não porque duvidasse dele, mas porque jamais havia experimentado a morte. A oração que Cristo fez pouco antes de ser crucificado serve-nos de modelo para aqueles momentos em que nos vemos obrigados a encarar golpes mortais como um divórcio, uma falência ou uma ação criminal. O ato de nos submetermos à vontade de Deus não garante que seremos poupados da morte, mas que após a enfrentarmos, veremos a ressurreição. A oração do intercessor. Na oração sacerdotal, Jesus bendisse a Deus por sua vida aqui na terra e intercedeu por nós. O altruísmo, a preocupação com o bem daqueles que amamos e o desejo de unidade são evidências do amor de Deus. Essas características estão presentes na intercessão de Jesus. Elas constituem as marcas de um intercessor e são também evidências do amor de um homem por sua família. A intercessão é a melhor maneira de nos tornarmos sensíveis às necessidades alheias. O Espírito de Deus conhece muito mais acerca das pessoas do que seríamos capazes de descobrir ao longo de toda a nossa vida. O intercessor, que tem a mente de Cristo, possui a perspectiva divina daquilo que acontecerá, e não daquilo que está acontecendo. Ele é motivado pelo amor, tem o coração repleto de compaixão e exercita a sua fé. Atenta-se para as coisas que não são, em vez de olhar para aquelas que são. Para ele, a oração é o ventre em que o Espírito concebe aquilo que é posteriormente trazido ao mundo. A oração de Satanás. Quando Jesus entrou numa sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo, demoníaco, gritou, abre aspas, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Fecha aspas. Em outras palavras, o espírito maligno não queria ser atormentado pela presença de Deus.
Vieste destruir-nos? Deixem-nos em paz. É a oração de Satanás, a qual assume muitas formas, tanto em palavras quanto em atos. A retidão de Daniel atormentava aqueles que o caluniavam e perseguiam. As convicções firmes e inabaláveis que o profeta tinha soavam como uma repreensão às preferências fracas e negociáveis de seus acusadores. A oração deles consistia em serem deixados em paz por Daniel, em quem habitava o Espírito de Deus, e ela se manifestava no obstinado desejo que demonstravam de tirá-lo da posição que ocupava e destruí-lo. O marco da oração. Durante anos, vários grupos trabalharam no evangelismo de atletas norte-americanos, obtendo resultados maravilhosos. Alguns dos jogadores mais notáveis são genuínos adoradores de Deus, não se envergonham de Cristo e o reconhecem publicamente com grande ousadia. Algum tempo atrás, a mídia, sobretudo a televisão, costumava desejar que essas estrelas espiritualmente fortes as deixassem em paz. Ainda hoje, quando os jogadores de times rivais se ajoelham ao final de uma partida para orarem juntos no centro do gramado ou de uma quadra, muitos diretores de televisão procuram transmitir o mínimo de imagens da ação corajosa e fraterna desses irmãos. Isso mudou um pouco, creio que em função de um incidente ocorrido após uma humilhante derrota do time de futebol americano Philadelphia Eagles. Reggie White, jogador do Eagles e um dos melhores laterais defensivos da história do futebol americano, seguiu para o vestiário e se assentou ali, cabisbaixo. Antes que pudesse ordenar seus pensamentos, um microfone e uma câmera seguiram à sua frente. "O que você tem a dizer sobre essa derrota?" perguntou-lhe um jornalista. "Jesus ainda é o Senhor", replicou Reggie. No mesmo instante, o microfone se afastou, os gravadores foram desligados e a câmera recuou. Reggie então levantou os olhos para ver quem estava por trás dos equipamentos. "Mas vocês estão agindo igualzinho ao diabo?" exclamou ele. "É só tocar no nome de Jesus que vocês fogem?" Provocada, a imprensa voltou a terminar a entrevista. Reggie determinou então que, se quisessem entrevistá-lo, teriam de deixá-lo falar de Cristo. Até hoje, ele continua sendo, nos bastidores, tão fanático por Jesus quanto demonstrava ser diante das câmeras. Ele é um dos meus amigos pessoais e o considero um herói. Ser forte na oração traz força moral ao caráter. Ao longo dos anos, tenho tido o privilégio de observar atentamente a vida de grandes homens em ação. Sem dúvida alguma, a capacidade de orar é um marco na vida deles. Gosto muito de ouvir a oração de homens que realmente estão falando com Deus e não simplesmente discursando em benefício daqueles que o ouvem. Esses indivíduos sabem mover a mão de Deus pela oração. Às vezes, nos cultos de adoração a que compareço, ouço orações que são uma vergonha para a masculinidade cristã. É como se a vida de oração desses homens sofresse de anemia espiritual. Quando dei início a este ministério dirigido a homens, fiquei impressionado ao constatar que os homens não oram com as esposas de uma maneira consistente. Evidentemente, eles desconhecem o princípio de que a oração produz intimidade. Nós nos tornamos íntimos daqueles a quem dirigimos nossa oração, da pessoa por quem oramos e daquela com quem oramos. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, é a promessa de Deus. Orar um com os outros fortalece a intimidade de qualquer relacionamento. Esse vínculo ajuda a preservar a união conjugal nos momentos difíceis. Orar em secreto faz com que sejamos intrépidos em público. A coragem é o elemento que falta à maioria dos homens cristãos. Foi essa a característica presente na vida dos apóstolos, que levou as pessoas a se referirem a eles como aqueles que estavam causando alvoroço por todo o mundo. A coragem de Daniel não se manifestou apenas de uma forma. Ele foi ousado na fé, na oração, nas amizades, ao reconhecer publicamente o seu Deus e ao enfrentar os leões. Daniel era corajoso e não impetuoso,
As pessoas admiram a coragem, mas desprezam a impetuosidade. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, diz Provérbios, mas os firmemente justos são corajosos como o leão. O poder da oração não é limitado pelo tempo ou pelo espaço. As orações que chegam até os céus também podem alcançar o mundo. Um dos motivos por que o homem não gosta de orar tanto quanto a mulher está no fato de a oração depender de um relacionamento pessoal e as mulheres terem mais facilidade de relacionar-se que os homens. O homem recebeu a tarefa de cuidar da terra e, por isso, tende a se sentir realizado com aquilo que é impessoal. Já a mulher foi criada para completar o homem e sente-se realizada essencialmente com questões pessoais. Os livros e revistas direcionados ao público feminino normalmente tratam de relacionamentos. Já o homem costuma ler as notícias, o caderno de negócios, a seção esportiva e os manuais técnicos. O homem que se torna forte na oração só chega lá porque dedica-se a essa prática. A palavra é uma rocha, a fé é uma substância, a oração é uma plataforma. Todos esses elementos sustentam a nossa vida. A oração nunca surge espontaneamente. O homem natural não é dado a orar, a não ser que esteja passando alguma tribulação. No início, a vida não é espiritual, mas natural. O mesmo se aplica à oração. Para o homem espiritual, primeiro vem a vida espiritual e depois a natural. A oração é a marca do crente espiritualmente forte. O comentário na página 169 diz: orar em secreto faz com que sejamos intrépidos em público. A musculatura espiritual. A prática de orar pelos outros, elevando-os ao Senhor, produz músculos espirituais. Precisamos nos tornar fortes na oração para enfrentarmos os tempos difíceis que virão. São situações difíceis. Ter de trabalhar e tomar conta de 2 crianças pequenas enquanto a esposa está morrendo de câncer, ouvir a esposa dizer que está grávida de outro homem, ouvir os médicos que nosso filho recém-nascido nunca será uma criança normal, ser preso pelo crime que nosso sócio cometeu, recuperar-se das drogas e da violência sexual, receber um policial em casa que traz a notícia de que nossa querida filha acaba de ficar paraplégica ao sofrer um acidente causado por um motorista embriagado, saber que o tal motorista voltará a dirigir dentro de 6 meses, mas nossa filha talvez nunca volte a andar. O álcool jamais poderá amenizar a dor e o sofrimento como Deus o faz. As drogas são uma forma de fuga que leva a um cativeiro. A oração é uma fuga que nos traz a liberdade. Quando ficamos com raiva de Deus ou nos ressentimos com Ele em função de algo que, aos nossos olhos, foi injusto, estamos nos desligando de nossa única fonte de ajuda. A oração é o mecanismo que nos permite indagar os porquês e obter resposta do Mestre. Ela é a via pela qual damos vazão a toda dor, raiva, tristeza e frustração que sentimos, bem como recebemos a ministração de Jesus Cristo às nossas necessidades. Ele mesmo, em sua humanidade, sofreu quando tentado, testado e provado. Ele é capaz de, imediatamente, socorrer, ajudar, aliviar aqueles que também estão sendo tentados e que, portanto, estão sendo expostos ao sofrimento. Corra em direção ao coração de Deus e não para longe dele. Ele realmente deseja que lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Do contrário, não teria dito isso. Tentar parecer bom na presença de Deus seria um esforço arrogante e farisaico da nossa parte. O certo não é nos tornarmos bons e aí buscarmos a Deus. Nós buscamos a Deus primeiro e então Ele nos torna pessoas boas. Podemos ser saudáveis no que diz a respeito à nossa força de vontade, força física, fibra moral ou obstinação. Porém, o mais importante é sermos fortes e vibrantes na oração. A ausência da oração em nossa vida é uma prova da nossa capacidade. Já a presença dela é prova da capacidade de Deus. A palavrinha de 3 letras mais poderosa que você aprenderá na vida é: ore. Pensamentos finais.
A oração, tal qual o dinheiro e o sexo, deve ser um instrumento do amor e da doação, e não da cobiça e do desejo de obter. O ato de nos submetermos à vontade de Deus não garante que seremos poupados da morte, mas sim que após a enfrentarmos, veremos a ressurreição. A oração produz intimidade. Nós nos tornamos íntimos daqueles a quem dirigimos nossa oração, da pessoa por quem oramos e daquela com quem oramos. O homem tende a se sentir realizado com aquilo que é impessoal e a mulher com questões pessoais. O certo não é nos tornarmos bons e aí buscarmos a Deus. Nós buscamos a Deus primeiro e então Ele nos torna pessoas boas. A ausência da oração em nossa vida é uma prova de nossa capacidade. Já a presença dela é uma prova da capacidade de Deus. Questões para reflexão. Qual foi a primeira oração que você aprendeu? Com que frequência você acredita que Jesus orou? Por que ele orou? De que forma sua vida está estruturada? Você reserva tempo para estar com sua família? Para ter lazer? Para orar?